Próxima pergunta aqui é do Marco Giovanni, mais um assinante do Codex. Valeu, Marco, e valeu para todo mundo que ajuda o Codex assinando aqui o Codex, tá bom, galera? E se quiser ajudar, os links estão aqui embaixo. A melhor maneira de você ajudar é assinando pelo YouTube ou pelo Padrim, tá? Lorde, sobre o vídeo com vazamento da voz da Silvana no seu vídeo, foi ridícula essa atitude por parte deles fazendo isso. O Marco, ele tá perguntando sobre a redenção da Silvana, correto, Marco? Você quer saber sobre a redenção? Porque tem muita gente reclamando dessa questão da redenção das Silvanas. E galera, eu quis fazer mais um vídeo sobre esse assunto porque eu quero enfatizar mais uma vez. Porque ninguém está reclamando que a Silvanas não poderia ter uma história de redenção. As melhores histórias de qualquer série, qualquer filme, qualquer livro, são as histórias mais complexas, são as histórias mais difíceis, são as histórias mais bipolares que existem. Como assim? É o cara sair de uma ponta, não para ir para o meio, mas para ir para outra ponta. Se você não tem personagens que é meio bonzinho e ele fica bonzinho, não é uma história tão interessante assim, porque a virada dele não foi tão grande, não foi tão impactante. O legal é você ter um personagem que era muito bonzinho que fica mal, ou um personagem que é muito mal que fica bonzinho, sacou? Então essa jornada, esse ciclo, essa transformação que é legal. Então a história da redenção das Silvanas poderia ser feito como uma das melhores histórias em todo o World of Warcraft. Assim como a própria história do Arthas. Porque o Arthas, ele não era exatamente um cara mais bonzinho do mundo. Mas por que o Arthas se transformou em um personagem tão foda assim? O Arthas se transformou em um personagem foda por essa transformação dele. Ele sair de um personagem, de um paladino e virar algo completamente... ele sair de um paladino e virar um cara do mal. Você vê essa transformação dele. Assim como vários outros personagens da literatura que saíram de um ponto e foram para o outro. Então, a redenção das Silvanas poderia ser uma das jornadas, uma das histórias mais fodas de todo o World of Warcraft. O problema, assim como toda história do World of Warcraft nos últimos tempos, é que ela é corrida. É que ela é feita nas coxas. Sabe? A Blizzard quer que a gente aceita qualquer coisa que ela escreva. Não, vocês têm que entender que a Sylvanas ela não era má. Ela estava sendo controlada, pronto, então ela tem que se redimir. Sabe? Ela estava sendo controlada. Aí eu te pergunto, beleza, ela estava sendo controlada? Se ela estava sendo controlada, por que ela teve que ser forçada? Porque ela estava tentando convencer o Anduin a se voltar para o lado do carcereiro. Se ela estava sendo controlada, por que ela tentou fugir com a irmã dela? Se o carcereiro estava controlando ela, por que ela tentou fugir com a irmã dela e deixar tudo para trás? Porque essa não era a história. Para quem não sabe, tem um livro, War Crimes, Crimes de Guerra. Cara, assim, se você conhece o Lorde das Silvanas, é tanta mudança, é tanta esquizofrenia, literalmente, cada dia a Silvanas é uma coisa. Cada dia ela é uma coisa, cada dia ela quer uma coisa. Tem esse livro, Crimes de Guerra, que é o julgamento do Garrosh. Nesse livro, a gente vê o outro lado das Silvanas. As Silvanas, meio que, não o lado bom dela, mas você vê que ela ainda tem um certo sentimento pelas irmãs dela, que ela se preocupa com as irmãs dela, que ela, quando a Virisa voltou, ela queria que a Virisa ficasse ao lado dela, porque ela se sentia sozinha, ela sentia que não tinha ninguém do lado dela. Então ela se encontrou com a irmã dela e ela mostrou que tinha sentimentos ainda pela irmã. E ela queria que a irmã dela abandonasse a aliança e se juntasse ao lado dela para as duas ficarem juntas, sabe? E no livro você vê os pensamentos da Sylvanas, você vê o que ela está pensando. Então não era uma enganação para deixar a aliança mais fraca, não, ela queria realmente aquilo. Aí eu te pergunto, aonde que isso se encaixa na história do carcereiro tendo controlado ela? Não, porque essa história do crime de guerra era mais ou menos para enfatizar que a Sylvanas ainda tinha um lado, sim, sentimental, e que ela ficou muito revoltada quando a Lyria não decidiu ficar com ela, decidiu ficar com seus filhos.
ela ficou revoltada, e isso deveria ser mais um demonstrativo de por que, que ela ficou má, por que, que ela se voltou contra os seus irmãos, por que ela voltou contra o seu povo, porque ela se sentiu traída quando a irmã dela, a única pessoa que ela confiava, ela se sentiu traída. Aí eu te pergunto, isso se encaixa com a história das Sylvanas hoje? Isso se encaixa com a história das Sylvanas tentando matar as próprias irmãs? Sabe? Assim, é porque cada hora a Blizzard, ela puxa a história das Sylvanas para um lado. Porque cada hora você tem uma nova pessoa cuidando da história das Sylvanas e cada um dá a sua versão para Sylvanas. E aí vira essa zona completa. É uma zona, é uma completa zona. Cada um quer contar a sua história das Sylvanas e a gente não sabe qual é a verdadeira Sylvanas. Sacou? Então, essa questão da redenção das Sylvanas, o problema não é a Sylvanas ter uma redenção. Sacou? Não é isso. A questão das Sylvanas é que essa redenção não foi bem contada. É claro que vai aparecer aquele pessoal do COP, os White Knights. Não, mas é que você tem que entender, porque a redenção das Sylvanas é por isso, isso, aquilo. O cara vai ignorar toda essa história que eu acabei de contar para vocês, porque não encaixa com o que ele queria. Ele vai esquecer tudo que a Sylvanas falou no Cataclismo, porque também não encaixa com o que ele queria. Pronto. É muito fácil quando você tem 10 histórias. Aí a Blizzard, ela começa a contar uma nova história. Aí dessas 10 do passado do personagem, 9 contradizem o que a Blizzard está contando. E tem uma que confirma a história que a Blizzard está contando. Aí você só fala dessa e esquece as outras 9. Porra, é muito fácil você contar qualquer história. Sabe? Então, o problema das Sylvanas é isso. É isso. Não encaixa. Não bate. Se você parar para analisar tudo que a Sylvana já falou, como é que ela se comportou, sabe? Assim como, cara, a própria história do agora que nós descobrimos que os Natrezins, os demônios, são espiões do carcereiro. Beleza, então quer dizer que tudo que os Natrezins fizeram em toda a história do World of Warcraft é pro plano do carcereiro. Qual a lógica? Peraí. Galera, olha como é que essa história não faz o menor sentido. Segundo a Blizzard, a Sylvanas, ela tá... na verdade, nessa história... Não, essa aqui... Não, esquece. Eu troquei os personagens. Desculpa. Isso aqui não tem nada a ver, não. Desculpa. Mas, porque segundo a Blizzard, desde o Wrath of King, a Sylvanas, ela tá do lado do... Ela tá sendo controlada, ela tá sobre os planos carcereiros. Então, tudo que veio depois... É porque eu tava pensando no Malgans, mas não. Tudo que vem depois do Wrath of King, que a Sylvanas fez, teoricamente, para seguir os planos do carcereiro. Aí você para analisar o que ela fez, o que ela falou, porque claramente a Blizzard, ela mostrou pra gente que a Sylvanas não queria ser chefe guerreira da Ordem, ela não queria. E não é porque ela tava fingindo, não, porque a gente vê os pensamentos dela. Ela deixa claro que ela não queria ser chefe guerreira da Horda. Então, cara, onde se encaixa isso? Onde que faz sentido? Não encaixa. Porque cada hora eles inventam uma história e agora querem enganar a gente. Quer dizer, quem quiser ser enganado, que não. Sempre foi assim, nós pensamos isso desde o Warcraft 3, que a história é essa. Não é, a história não é essa.